Em 2009, um homem correu tão rápido que seus pés tocaram o chão por menos tempo do que um piscar de olhos. Em algum lugar na Venezuela, existe uma cachoeira de quase 1.000 metros de altura, cuja água nunca chega ao chão. Em Utah, nos Estados Unidos, existe uma floresta inteira que é, na verdade, um único ser vivo. E em Redmond, Washington, existe uma sala onde o silêncio é tão profundo que as pessoas começam a ouvir o próprio coração. E a maioria não aguenta mais de 45 minutos lá dentro. Nenhum desses recordes foi inventado. Todos eles foram medidos, verificados e certificados. E todos eles têm algo em comum. Quando você os lê pela primeira vez, parece mentira. Vamos a eles. Primeiro recorde, Usain Bolt, Berlim, 2009. Na final dos 100 metros dos Campeonatos Mundiais de Atletismo, Bolt cruzou a linha em 9,58 segundos. Foi o recorde mundial que existe até hoje. Mas o número que poucos conhecem não é o tempo. É o que acontece durante cada passada. No pico da corrida, a velocidade de Bolt chegou a 44,72 km por hora. E em cada passada, seu pé tocou o chão por exatamente 0,085 segundos. Menos do que um piscar de olhos, que dura em média entre 150 e 400 milissegundos. Em outros termos, o ser humano mais rápido da história ficava com o pé no chão por menos tempo do que você leva para piscar. Estudos biomecânicos mostraram que Bolt aplicou uma força de cerca de 450 kg sobre o chão em cada passada. Não é só velocidade. É precisão muscular a um nível que a ciência ainda está tentando replicar. Segundo recorde, Salto Ángel, Venezuela. Com 979 metros de queda livre, o Salto Ángel é a maior cachoeira do mundo. Para ter uma referência, o Empire State Building tem 443 metros. O Salto Ángel é mais do que o dobro. Mas o detalhe que ninguém conta, a água não chega ao chão. A queda é tão longa e o ar tão seco na região que a água se transforma em névoa antes de completar o percurso. O que existe na base da cachoeira não é um lago, é uma nuvem. O Salto Ángel foi catalogado pelo Ocidente apenas em 1933, quando o aviador americano Jimmy Angel sobrevoou a região e ficou olhando para aquilo sem conseguir explicar o que via. O nome oficial é Querepacupai Meru, em língua Pemon, que significa Cachoeira do Lugar Mais Profundo. Os povos indígenas do Tepuy ao Yantepuy viviam ao lado disso por séculos. Para eles, era simplesmente onde a água ia morrer. Terceiro recorde, Pando, Utah, Estados Unidos. À primeira vista, parece uma floresta normal. 47 mil árvores de trembo, espalhadas por 43 hectares no estado de Utah. Mas não é uma floresta. É um único ser vivo. Todas as 47 mil árvores estão conectadas por um sistema de raízes subterrâneas que compartilham o mesmo material genético. São, cientificamente, um único organismo. O nome Pando vem do latim eu me expando. O peso total desse organismo é de aproximadamente 6 milhões de quilogramas, tornando-o o ser vivo mais pesado já registrado na Terra. A idade estimada é de 80 mil anos. Para ter contexto, quando o Pando começou a crescer, os seres humanos modernos ainda não tinham saído da África. O mamute lanoso ainda vagava pela Sibéria. E essa floresta, esse único ser, já estava ali, crescendo em silêncio. Quarto recorde. Câmara Anecoica, Redmond, Washington, Estados Unidos. A Microsoft tem, dentro de um de seus laboratórios, a sala mais silenciosa já construída pela humanidade. O nível de ruído medido é de menos 21,3 decibéis. Para entender, uma conversa normal mede cerca de 60 decibéis. Uma biblioteca silenciosa mede em torno de 40. O limiar de audição humana é 0. Menos 21 decibéis significa que a sala absorve o próprio som do ar. O que acontece quando você entra? Nos primeiros minutos, você ouve o silêncio. Depois começa a ouvir a pulsação no próprio corpo. Em seguida, o sangue circulando, os ossos rangendo ao se mover, os pulmões inflando e esvaziando, o seu próprio sistema nervoso.
A maioria das pessoas entra em desconforto profundo em menos de 45 minutos. O engenheiro de áudio que projetou a sala afirmou que o silêncio, por si só, é insuportável para o ser humano. Nosso sistema auditivo foi treinado por centenas de milhares de anos para processar sons. Quando não há nenhum, ele começa a inventar. Quinto recorde: Lago Maracaibo, Venezuela. Todo ano, durante aproximadamente 260 noites, o mesmo fenômeno ocorre sobre o Lago Maracaibo, no noroeste da Venezuela. Relâmpagos. Não alguns. 1.200.000 relâmpagos por ano. É o lugar com maior concentração de raios do mundo. Mais de 233 relâmpagos por quilômetro quadrado por ano. Durante as noites de tempestade, chegam a ocorrer 28 raios por minuto. Não por hora, por minuto. O fenômeno tem nome: Relâmpago de Catatumbo. Era usado como farol natural pelos navegadores coloniais que cruzavam o Golfo da Venezuela. Em noites claras, era visível a mais de 400 quilômetros de distância. A causa é a combinação única de ventos quentes do Caribe com o ar frio que desce dos Andes, criando tempestades convectivas permanentes sobre o lago, todas as noites, durante a maior parte do ano. Os pescadores locais cresceram com isso. Para eles, um céu em chamas é simplesmente a noite normal. Sexto recorde: Burj Khalifa, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Com 828 metros de altura, o Burj Khalifa é a estrutura mais alta já construída pelo ser humano. São 218 andares. Tem seu próprio sistema de pressurização de ar nos andares mais altos, porque o vento a essa altitude seria insuportável sem pressão artificial. Tem sua própria equipe de limpeza de janelas, que leva 3 meses para completar o ciclo de uma limpeza completa do edifício. Mas o detalhe que mais impressiona não é a altura, é o que você pode fazer por causa dela. No andar 148, se você já assistiu ao pôr do sol no térreo, você pode subir de elevador e assistir ao mesmo pôr do sol novamente. A diferença de altitude é suficiente para que o sol ainda esteja acima do horizonte para quem está lá em cima. Você assiste ao mesmo pôr do sol 2 vezes, no mesmo dia. O Burj Khalifa levou 6 anos para ser construído. Em seu pico de construção, havia 12.000 trabalhadores no canteiro de obras por dia. E em noites claras, é visível a 95 quilômetros de distância. A Terra está cheia de números que não parecem reais. Recordes que desafiam o que o senso comum aceita como possível. E quase sempre, quando você vai investigar a fundo, descobre que o mundo é mais extremo, mais surpreendente e mais improvável do que qualquer ficção que alguém poderia inventar. Se você quiser continuar conhecendo esses recordes, acesse a playlist no Isso Existe TV. Tem muito mais. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Obrigado por assistir. Até a próxima.